as pessoas não sabem de cirurgias na oftalmologia pelo SUS, que eu acho que é bem interessante, é a questão do estrabismo. Então, tanto crianças pequenas, quanto às vezes adultos que têm o estrabismo desde a infância e que muitas vezes, infelizmente, sofreram bullying ou têm bastante problema de autoestima por conta disso. O SUS cobre esse tipo de cirurgia, lá no hospital a gente faz. Toda semana tem a cirurgia do estrabismo e a gente vê assim as pessoas, quando a gente vai avisar que a gente faz a cirurgia, eles brilham os olhos, sabe? E os resultados são muito legais, assim. Então, é uma área da oftalmologia que é bem bonita. Eu imagino, eu não sabia, até quando você falou, eu falei, meu Deus, eu não sabia que existia a correção do estrabismo através da cirurgia, e também não muito menos que o SUS fazia, era possível fazer. E adultos, gente, se você conhece, gente, pessoas que precisam saber disso, porque às vezes a pessoa ela pode até falar que é algo que ela não se incomoda, um adulto que ele já acostumou, mas às vezes lá no interior pode ser algo que incomode. Compartilha esse episódio, porque aqui vai ter mais informações ainda sobre essa área e que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. E quando você faz uma cirurgia como essa, você devolve muito mais, né? Com certeza. Agora eu entendo também o porquê da tua escolha, o quão é gratificante a pessoa enxergar, né, eu não sei como é a visão do estrábico, se tem, por exemplo, a miopia junto, algo nesse sentido, mas falando somente do estético, já é devolvido muito à pessoa. Isso, então, isso é uma questão importante, a questão da visão, né? Às vezes, quando é criança, por exemplo, só fazendo a cirurgia já ajuda a desenvolver mais a visão desse olho. Sim. E no adulto tem 2 tipos. Tem aquele paciente que desenvolveu a visão desse olho e que a cirurgia vai ser estética e também ajudar a melhorar como usar melhor esse olho, digamos assim. Mas tem pessoas que pelo estrabismo, por N motivos, não enxergam bem desse olho. Mas mesmo assim, mesmo que a cirurgia não vá devolver a visão, que a cirurgia do estrabismo não devolve a visão, ela melhora esteticamente, né? Nem todas as pessoas com estrabismo podem ser operadas, mas não é porque às vezes não enxerga desse olho que a gente deixa de operar. Porque a primeira coisa quando você olha para uma pessoa é os olhos, né? Sim. Então a gente não pode tirar isso da pessoa se ela se incomoda, né? Então, a gente tem que dar a opção. Se a gente pode fazer a cirurgia, a pessoa quer, então a gente tá juntando o útil ao agradável, né? Mas a pessoa que ela é estrábica, né? Bebezinhos que eu acho que já nascem assim, quando ela não enxerga, porque muitas vezes essa região ela não foi trabalhada, em virtude a posição dos olhos, por isso que acaba não enxergando no futuro? Tem 2 motivos. Tem isso de o estrabismo levar a baixa de visão, pela pessoa não fez tampão, não estimulou, não corrigiu. Então o estrabismo pode levar a baixa de visão, mas também uma baixa de visão por outro motivo, por exemplo, a pessoa teve uma doença nos olhos, pode levar ao estrabismo, secundário à baixa de visão, que o cérebro entende, não tô usando tanto esse olho, ele começa a não dar tanta atenção, digamos assim, o olho começa a ir um pouquinho pra fora, por exemplo. Então tem esses 2 jeitos e aí só examinando pra poder falar melhor, né? Sim. Nossa, mas eu nunca tinha nem parado pra pensar sobre isso. E que incrível fazer essa cirurgia. Nossa, deve ser muito gratificante quando uma pessoa que muitas vezes sofreu muito tempo com uma autoestima baixa em virtude a isso e você olhar quando ela se olha e vê a alegria que deve trazer, assim, para quem... Não, isso com certeza. E entrando nessa questão de crianças com estrabismo, né? Você levantou a questão de a gente fazer a consulta precoce da criança também. Porque muito estrabismo corrige só com óculos. Outra coisa que eu também não sabia antes de entrar na residência. Então, existem estrabismos, grandes estrabismos, em que você coloca o óculos e o olho alinha. Sério? E aí você não vai operar, porque enquanto o óculos corrige, muito melhor do que fazer uma cirurgia, né? Então é mais gratificante ainda quando você vê a criança com estrabismo muito importante, você faz o óculos correto, ela volta no retorno com o olho alinhado. Então, quando ela tira o óculos, o olho volta a ficar com estrabismo, mas de óculos ali alinha. Então, com o tempo, vai passando, a criança vai crescendo, ela vai usando óculos, o estrabismo pode até sumir sozinho, enquanto você tá corrigindo a refração dela, né, usando o óculos correto. Mas o que acontece que durante o uso do óculos não tem o estrabismo e quando tira volta? O que acontece?
acontece ali? Então, a gente tem uma musculatura dentro do olho que ela tem que fazer vamos fazer uma força para enxergar para perto, por exemplo. Então, digamos que a criança tenha 7 graus de hipermetropia. Sim. Que é o grau, principalmente tanto para perto quanto para longe, né? Quando ela quer enxergar, ela tem que fazer uma força muito grande dessa musculatura, que ela tem muito grau. Quando ela faz a força para enxergar para perto, o olho vai para dentro também. E ele vai para dentro demais, sabe? Entendi. Então, esse excesso de movimento, excesso de convergência que a gente fala, faz o olho ficar sempre em convergência, que é o olhinho virado para dentro. Quando a gente coloca um óculos, a gente corrige, a gente alivia essa musculatura dela, que agora ela não precisa fazer mais força para enxergar. A gente tá dando a visão para ela. Essa musculatura relaxa e ela não precisa fazer força, ela fica na visão certa, alinhado. Se você gostou desse corte, clica aqui no link ao lado onde está o episódio completo e já vai lá e se inscreve no meu canal.